Olá, Sagitário, tudo bem com você? Sagitário, eu trabalho hoje aqui xamânico. Salve a força das matas, salve a força dos nossos animais de poder, a força dos xamãs, dos pajés, salve a força das medicinas. Arro. Sagitário, força xamânica aí dos ancestrais, vem trazer mensagens urgentes sobre a sua vida. Tudo que tá para chegar, tudo que tá para sair. O que você precisa entender sobre o seu processo de vida? Se tiver algum alerta, né, eles vão passar, tá? Nós vamos trabalhar com a força dos ancestrais, porque na roda xamânica, meus amores, o xamanismo, nós dividimos aí uma roda xamânica de 4 direções, né? E nós estamos aqui no Brasil, né? Na direção norte, que representa o grande búfalo branco, tá? Esse é o animal totem dessa direção, tá? A direção norte. E simboliza, né, a estação do ano é o inverno, o elemento é o ar, né? E como eu disse, o animal de poder é o búfalo branco. E a direção norte, ela traz muito essa parte de honrar os ancestrais, de trazer a força das gerações passadas. Quando a gente fala os nossos abuelos, nossos ancestrais, os nossos guias, né? E os outros ancestrais também, tá? Completando, né, a roda xamânica, porque tem gente aí que tá curioso, mas cadê as outras 3, né? Nós estávamos na direção da ursa negra, representando aí, ó, elemento terra, né? Geralmente no outono, né? A gente chega no verão, a gente vai para o sul, para o lobo, e antes disso a primavera, né? A primavera é a águia, tá? Então essas são as direções e os animais totem, tá? Esse é o animal principal, e nessa abertura dos animais tem outros animais, tá? Xamanismo, a gente tem inúmeros animais que trazem a força. Então vamos trabalhar hoje aqui, vamos ver o que você precisa saber nessa leitura xamânica, tá bom? Arro, por todas as nossas relações, né? O que é que você faz agora? Olha para a chama da vela, digita aqui nos comentários. A voz dos ancestrais ilumina os meus caminhos. Vai, Sagitário. Digita aqui, ó, com fé, com coragem. A voz dos ancestrais ilumina os meus caminhos. A voz dos ancestrais ilumina os meus caminhos. Eu chamo a força, força do condor, para me guiar, me levar e com as suas asas me mostrar. Eu chamo a jiboia para trabalhar, serpente a me curar e elevar toda a minha luz. Saravá. Mandala montada. Salve todos os nossos guardiões que protegem o nosso trabalho aqui. Eu honro a sua força. Chegou, né? Achei que era só a força das matas, mas toda mata, toda macaia tem os guardiões para proteger, né? Salve a força dos xamãs, dos pajés e de todos os animais de poder. Sagitário, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quer comprar algumas coisas xamânicas, pulseira, umas coisas que eu achei aí, ó, bem interessante, tá? Agora eu vou falar para você deixar o like para o vídeo, me ajuda a ajudar aquele irmão a encontrar essa ajuda, né? Então, seja um colaborador da luz, tá? Seu hypar o vídeo aí, o seu like é bem-vindo, tá bom? Vamos lá, Sagitário, vamos ver aí, ó, quais são as mensagens urgentes, né? Mensagem xamânica sobre a sua vida. Você começa com a carta do julgamento, forte isso aqui, né? Carta do imperador, né? Claro, e a energia do ermitão. Olha, Sagitário, aqui tem uma visão, né? Aqui tem um entendimento sobre uma questão que você tá passando com alguém, tá? Ó, a águia aqui do imperador, né?
E a carta do julgamento aqui é como se aqui os seus ancestrais, né, a força xamânica, estivesse trazendo para você o refrigério, né? Acalmando o seu coração, falando, filho, vamos resolver isso aí, vamos colocar as coisas a limpo, né? Tem um entendimento ou da sua parte em relação à pessoa, ou a pessoa, né, começa a entender o seu ponto de vista. Ela muda o sentimento que ela estava emanando para você. Ela muda, ela percebe, poxa, não é bem assim, eu me enganei. Então, isso vai acontecer para um grande número de pessoas aqui, tá? Um grande número de pessoas aqui vai ter uma situação com alguém que vai ser esclarecida. É como se aqui a sabedoria do ermitão e aqui a sabedoria do imperador, a águia, quisesse mostrar para você ou mostrar para essa pessoa a verdade, né? Trazendo aí a empatia, trazendo o espírito de colaboração, o espírito de perdão, o espírito de resiliência, de saber que lidar com pessoas não é fácil mesmo. Por exemplo, Sagitário, se você frequenta uma casa de ayahuasca, não espere que o dirigente dessa casa vai ser perfeito. Não só casa de ayahuasca, qualquer templo. Não é porque a pessoa é espiritualizada, não é porque a pessoa tem as conexões, né, consegue uma boa comunicação com os espíritos, com os guias, que ela vai ser perfeita. Vai ter algum ponto fraco nela, algum erro que talvez você vai observar. Agora, o quanto a gente consegue colocar o que a pessoa tem de bom acima daquilo que ela tem de negativo. E o quanto a gente consegue perceber quando uma casa realmente não está firmada e não é boa, né? Quando é, vamos dizer, inadmissível o que o dirigente da casa fez, né? Então tem que ter esse bom senso, tem que ter essa sabedoria, né? Então, não é porque todo mundo erra e a gente vai estar numa casa espiritual que o dirigente lá está fazendo várias coisas erradas, né? Tem um mau caráter, faz as coisas embaixo do pano. Não dá, né? Então, algumas pessoas aqui, pode ser aí, ó, que começa a enxergar algumas coisas. Né? Começa a enxergar. Será que essa casa mesmo, será que ainda serve? Porque talvez muitos aqui foi consagrar ayahuasca a primeira vez numa casa e nunca mais saiu de lá. Será que é ainda aí o seu lugar? Será que não está na hora de você bater asa e voar para outro lugar? Nas asas de um beija-flor eu vou receber minha medicina. Rezo, canto com amor. Vou te falar. Aqui vocês aí tem muita proteção da coruja, da águia, do côndor, do gavião, do beija-flor, tá? A energia aqui, ó, e dos animais, né? Elemento ar, animais noturnos, né? Como a coruja, que mostra a visão. Tem coisa na vida de Sagitário que vai ser esclarecida, tá? E aqui, a última mensagem dessa mandala aqui, né? Dessas 3 cartas, né? É que algumas pessoas vão perceber que não adianta correr, não adianta se apressar em relação a algo que você quer. Talvez você perceba aí, Sagitário, que isso ao invés de te aproximar, tá te atrapalhando, tá causando ansiedade, preocupação, tá? A força xamânica dos seus ancestrais vem falar para você, filha, você vai conseguir comprar um apartamento, você vai conseguir comprar casa, você vai conseguir ser feliz no amor, você vai conseguir pagar essas dívidas. Eu sei, né? Eu sei o que você está precisando, você vai conseguir. Mas traga um pouco a resiliência, a sabedoria do ermitão. Não tenha pressa. Não tenha pressa, não fique afobada, não fique desesperada. Tire esse desespero do coração, tá? Porque o desespero está te cegando, certo? Eles mandam aqui para você a carta da força, né?
Eu chamo a força da onça pintada, força do fogo do mariri, que vem limpando todos os anseios. Meus amores, a carta da força é muito lindo, né? Porque nós aí que consagramos a ayahuasca, nós que seguimos o xamanismo, a gente sabe o quanto a força dos animais de poder se fazem presente nas cerimônias e o quanto é importante a gente se conectar com o nosso animal de poder, tá? E se você não é do xamanismo, se você é universalista, você fala, poxa, eu nem sei qual é o meu animal de poder. Aqui no nosso canal nós temos várias playlists de música, tá? Passe a escutar mais a playlist de música do rapé, música de caboclo, música xamânica. Tem uma playlist aí de transe xamânico, que é uma playlist de música para você ouvir deitado, né? Depois que você fazer várias respirações, estiver tranquilo. E aí você vai adentrando, né, uma mata para você simular um transe, né, xamânico. Aí deitar na cama, lugar sossegado, ninguém te incomodando, né? E aí você vai colocar essa playlist, né, de transe xamânico que tem aqui no canal, depois você dá uma olhada, tá? E aí você vai respirar, tranquilizar o seu corpo, e aí você vai imaginar uma mata, uma floresta, e você entra nessa mata, vai andando pelo trilho, pela trilha, né? E aí você entra numa toca, numa oca, né? Ou no tronco de uma árvore, vai sentindo aquela energia. E quando você entrar nessa toca ou nesse tronco de árvore, você pede para o seu animal de poder se manifestar, para aparecer na sua frente. Vai aparecer, tá? Muitos aqui têm a força do jaguar, a força da onça pintada, da pantera negra, a força do leão, do leopardo, da jaguatirica. Tá? Pode ser que apareça outro animal, pode ser que venha um cavalo, talvez você veja um cavalo marrom todo bonito, talvez você possa ver um lobo, uma águia, um macaquinho, um morcego, não sei. Nós temos vários animais de poder, não é só um. Assim como os guias da Umbanda não é só um, você sabia, Sagitário? Nós temos vários animais, tá? E geralmente um dos animais vai ser o nosso animal de frente, né? E aí os outros eles vêm meio que completando, né? Agregando, assim como os nossos guias, né? Então, é muito comum no começo no xamanismo, assim como os guias, a gente se confundir. A gente achar que é um, depois acha que é outro, e depois descobre que tem os dois, mas tem um que vai ser mais presente. Isso é muito comum, tá? Agora, para você saber, você vai precisar ouvir música xamânica, você vai precisar entrar numa floresta, numa mata e pedir para o seu animal de poder se apresentar, tá? Ele vai se apresentar. Né? A carta do Papa, vocês têm muito jeito com as medicinas. Aliás, eu tô falando com muitos aqui do signo de Sagitário que consagra a ayahuasca, consagra o rapé, o cambô, né? Que já segue o xamanismo. E tem outros que têm medo. Você que tem medo de consagrar a ayahuasca, eu pergunto para você, medo do quê? Ah, medo de ficar louco. Eu já ouvi gente falar, tem medo de ficar doido, de ficar loucão, nunca mais voltar. Então, provavelmente, ou você, né, já tem pessoas na família que têm dificuldade com isso, ou você precisa cuidar do emocional, fazer alguma terapia, alguma meditação para se acalmar, ou você é médium, né, porque as poucas histórias que tem de quem consagrou a ayahuasca, realmente ficou mal e não voltou mais, é porque a pessoa já era médium, não sabia, não cuidava, foi lá consagrar a ayahuasca, abriu que nem uma flor, né, de lótus, e a pessoa não estava preparada para isso. Tá? Assim como antigamente, muitos médiums eram internados, e muito, muito antigamente colocado até camisa de força, né, internados em sanatórios, é loucão. Não era loucão. Aí não fala coisa com coisa, não, era o guia que estava falando, a pessoa só era médium. Então, a mediunidade e a ayahuasca são coisas que precisam ser trabalhadas com
vamos dizer, um critério maior. Se você tem mediunidade, tem médium na família, se você desconfia que você é médium, você tem que informar isso na casa de ayahuasca que você vai. Porque provavelmente ele vai te servir uma dose menor para ver como você reage à força. Né? Aliás, tem uma ficha, né, que você preenche, anamnese, para você explicar essas coisas, tá? Por que a gente está falando isso? Porque a carta do Papa aqui está falando que você dá um passo a mais na sua espiritualidade, na sua mediunidade, na sua expansão de consciência. Então tem algumas pessoas aqui que nunca consagrou a ayahuasca, que talvez daqui para frente vai ter vontade de consagrar. É uma planta expansora de consciência, mas que não é todo sabadão para a gente ir lá, dançar em volta da fogueira e tomar uma overdose de ayahuasca. Não é para isso. Não é para ficar doidão. A ayahuasca é expansora de consciência, é para nos curar. Né? E a gente não fica indo no médico toda final de semana tomar remédio para ficar bom. Não, a gente vai quando é necessário. Então, as medicinas requerem muito respeito. Né? E saber a hora certa de tomar e a hora certa de dar um tempo. Aí eu vou dar um tempo. Vou dar um tempo de 2 meses, de 3 meses sem tomar a medicina. Você vai ver que quando você voltar a medicina a tomar, ela vai agir de uma outra forma no seu corpo. Você deu um tempo, né? Vamos lá, meus amores. Vamos para a sua segunda mandala. Lembrando, né, que esse trabalho aqui não é só para você do signo de Sagitário, é para todos, porque nós somos todos os signos, né? Não se esqueça disso. Tá? Trabalhar com esse deck novo, ai que lindo, cisne branco, trazendo muita paz, né? Os seus ancestrais falam para você priorizar a paz nos seus próximos dias, não deixar nada tirar você, tirar você do sério, a sua paciência, tá? Mantenha-se centrada, né? Vamos trabalhar de tarô novo, né? Eu não conheço as cartas ainda desse tarô, tá? É a Sagitário. Então, eu vou conhecer agora junto com vocês, tá? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu hypar o vídeo se você esqueceu, hein, meus amores? Um frio que tá aqui. Eu com a mãozinha de fora aqui, ó, gravando. Podia estar lá com as mãozinhas embaixo da coberta. Vamos lá, meus amores. A carta aqui dos animais. Quantos animais de poder? O urso, o veado, o coelho, a raposa, a coruja. Meus amores, eu falo para vocês. Muitos aqui vão ter a revelação, tá? Do animal de poder. Aliás, posso falar a verdade para você, Sagitário? E ele já se revelou, o seu animal principal de poder, você não percebeu. Como assim ele já se revelou? Tem algumas pessoas que têm aqui tatuagem. Aí eu senti de tatuar uma serpente na minha perna. Eu senti de tatuar uma onça pintada no meu ombro, no meu braço. Eu tenho uma borboleta aqui atrás da nuca. Eu tenho uma coruja. Meus amores, vocês acham que isso é por acaso? Não é, Sagitário, é o seu animal de poder, tá? Então, para muitos aqui já foi revelado, né? Mas é claro, você não tem só um, né? Então, saiba que pode ser que você sonhe também, né? Pode ser alguns aqui que vá na cerimônia de ayahuasca e se revele, né? A energia aqui, meu Deus, a forja, o fogo, o mago, né? E toda a família, toda a ancestralidade ancorando. Ai, que carta linda. Deixa eu ler aqui, ó. A forja. Meus amores, posso falar para vocês o seguinte. Tem coisa na sua vida, Sagitário, que você vai dar outro rumo, tá? Porque aqui a forja, né? O aço, fogo,
falando que algumas pessoas meio que se enganaram no caminho. Eu tô junto com essa pessoa, mas eu não tô feliz. Eu tô nesse trabalho, mas eu não sei se era isso que eu queria. Eu tô morando aqui, mas eu já não tô mais contente aqui. Eu entrei para essa casa espiritual, mas eu não sinto que é aqui que eu vou ficar. Então, tem algumas pessoas aqui que vai dar um outro rumo, percebe? Você vai dar um outro rumo para sua vida, tá, Sagitário? Você vai para um outro lugar, você vai mudar de ideia. Você muda de ideia. Tá? Isso aqui, que eu achava que tinha muito sentido, não tem sentido mais. Ou você descobre o sentido, o motivo em outra coisa, que não é o que você está fazendo agora, tá? Isso é a força dos seus ancestrais empurrando você para frente, né? E algumas pessoas aqui vai começar a ter um propósito de vida, um objetivo. Lembre-se que nós estamos aí, passando da metade do ano, né? Eu falo que agora, daqui para o final do ano, é assim, né? É rapidinho. Então, o que você queria lá em janeiro? Você conseguiu? Eu não consegui ainda. Dá tempo. Dá tempo. Um dia de cada vez, mas se você viver no momento presente, no agora, e você trazer as emoções, a vibração boa para o seu agora, e se você trabalhar com disposição, se empenhar no seu projeto, você consegue. Uma coisa que a força xamânica dos ancestrais pedem para te falar minha filha, meu filho, não deixe para ser feliz no futuro. Talvez, Sagitário, você esteja programando tanta coisa. Quando eu conseguir dinheiro, quando eu conseguir ficar rico, quando eu conseguir um emprego melhor, eu vou ser feliz. Quando eu tiver alguém do meu lado, eu vou ser feliz. Quando eu estiver morando na praia, eu vou ser feliz. Quando eu tiver minha casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou estar feliz. E você vai perceber que quando você conseguir essas coisas, você vai ter outra coisa na cabeça e vai falar, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ou seja, tá só adiando a felicidade. Não, eu sou feliz agora. Por eu estar tão feliz agora e com uma vibração de alegria, de gratidão agora, que tudo de bom começa a acontecer. Eu vou conquistar o meu carro, minha casa, porque eu já sou grata agora. Esse é o grande segredo da mecânica quântica e esse é o grande segredo dos vencedores. Ele não deixa, ele não espera vencer para se sentir um vencedor. Ele se coloca no lugar de vencedor para alcançar a vitória. Lembre-se disso. Se você quer alcançar o sucesso, se você quer alcançar a vitória, você tem que se sentir vitorioso agora. Essa é a única forma de você alcançar a vitória. Não importa o que você queira para a sua vida. Tá? Aqui tem muita força de conquista, de realização. A sua leitura está muito assim, é o menino, é o sonhador, é a criança. É a criança que vai descobrir os mundos, os mistérios, é a criança que não tem medo, é a criança que traz a energia do descobrir, do fazer algo novo, do explorar o mundo, de não ter medo de viver, de me aventurar. É assim que você vai encarar a sua vida daqui para frente, tá, Sagitário? Sabe o que eu tô vendo aqui? É como se vocês estivessem numa jaula, o animal preso lá do circo. E de repente chegou um ativista lá e falou, vocês até podem ter os animais, mas você vai ter que colocar eles num cercadão assim, né? De alguns km, numa fazenda, para eles serem livres. Porque o animal adestrado, se você jogar ele na selva, ele vai morrer de fome. Não sabe caçar, não sabe nada. Então, você até pode ficar, mas aí na jaula fechadinha não. Ou seja, aventurar, dar espaço, espaço, abrir espaço, possibilidades. Aqui, Sagitário, você está fazendo isso na sua vida.
Aqui tem crescimento profissional para muitos, tá? Aqui muitos vão começar a fazer um hobby novo, aprender algo novo na internet, estudar sobre algo novo, conhecer pessoas novas, casa espiritual nova, tá? Parabéns! A energia aqui do homem, equilibrando os pesos e passando pela ponte da vida, tá? Caô, cabeça e lê, meu pai Xangô, né? Essa carta fala muito da força de pai Xangô. E a força de pai Xangô aqui para você é o seguinte, minha filha, segura firme, não deixe o negativo da sua vida tirar a sua vontade de sonhar, né? Não deixa de querer coisas boas porque a vida não tá do jeito como você quer. Não deixa o desânimo te vencer, tá? As provações ser maior do que a sua vontade de realizar, de conquistar, né? Aqui os seus guias, os seus ancestrais respondem muito quando vocês batem na porta. E muitos não estão conseguindo lidar com o fardo, mas sequer chamou pelo guia, pelo ancestral. Então chame, tá? Me dê sabedoria, meu ancestral. Converse com eles vão te ouvir, né? A energia aqui do homem no espelho é você se enxergando de uma outra forma. Você percebendo que você é um viajante. Nós somos viajantes aqui na Terra. Nós não somos feitos para ficar aqui eternamente. E tem muitas pessoas que não aceitam ou que têm medo da morte, né? Aqui está na hora de você começar a encarar os seus medos. Tenho medo do escuro, eu tenho medo da falta de dinheiro, eu tenho medo da morte. Está na hora de você encarar isso. E perceber que o medo, ele não é real, ele é uma ilusão, ele é criado. Você é eterno, não precisa ter medo. Porque a vida, a gente só muda de dimensão, a gente não acaba. E por isso que é importante a gente usufruir das coisas materiais que nós temos aqui na Terra. Mas não deixar essas coisas nos cegar. Não colocar a nossa felicidade numa casa, num carro ou numa conta bancária, bem recheada. Isso é muito importante. Todos merecem a prosperidade, todos merecem o sucesso e a abundância. Mas você precisa ser feliz agora. E quando essas coisas chegarem, quando você conquistar, você vai ser mais feliz ainda, né? Não há dúvida. Então, aqui, vocês estarão nos próximos dias, Sagitário, se enxergando com uma profundidade maior. Eu tô olhando no espelho para ver quem eu fui até agora, como eu posso ser uma pessoa melhor para mim, como eu posso me cuidar direito, como que eu posso me tratar bem hoje, como eu desejo olhar a minha vida daqui para frente. Será que eu olho com entusiasmo? Será que eu estou olhando a minha vida com uma visão positiva sobre mim, sobre o meu futuro? Ou o desânimo está fazendo com que eu veja que está tudo perdido, que nada dá certo? Como a gente colocou aí na leitura semana passada, né? Como posso me tratar bem hoje? Então, essa olhada aqui no espelho fala muito sobre isso, tá, Sagitário? Aliás, se você não viu a leitura de Mamãe Oxum, vai lá ver, tá? Tem muito disso aqui, né? O espelho d'água, o se enxergar, né? Enxergar aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar nesse lugar, né? Porque tem um processo aí, uma caminhada. Vamos para a sua última mandala. Vamos lá, Sagitário. O que mais aí, ó? A força xamânica dos ancestrais querem te dizer quais são as mensagens finais sobre a sua vida. Oráculo das árvores. Eu adoro esse oráculo, tá? Vamos lá, meus amores. A energia aqui da conciliação, a energia aqui da surpresa e a energia aqui do solte.
Olha, essa surpresa aqui, ó, a resposta espiritual, tá? É a ajuda espiritual na vida de muitos aí. Aliás, vamos lá, quem aqui é membros do canal do Espiritualidade Livre? Aos novos que estão chegando agora, nós aqui no canal temos a aba Seja Membro. Espiritualidade Livre é o 3º nível, e lá a gente passa magia, trabalho, ensinamento. E muitos de vocês fizeram as magias, né? Estão fazendo magia para banimento, para limpeza, para abertura de caminho. E aqui eles estão respondendo que talvez você achou que não funcionou. Não funcionou, Você vai ver o resultado, tá? Você vai ter uma surpresa, tá? Para outras pessoas aqui, algo que você queria há muito tempo e você largou mão, você falou, não deu certo. Você vai ver que agora vai aparecer o caminho para isso, tá? Porque você soltou, né? Você parou de colocar pressão, tá? Então, tem algumas pessoas aqui, né, que vai conseguir alcançar algo. Mas por quê? Porque agora você parou de colocar pressão, você soltou. Você desistiu, você deixou para lá, parou de colocar energia de ansiedade, preocupação. E essa conciliação aqui, meus amores, tá vendo que faz uma espiral de luz aqui? É você trazendo essa conciliação com as suas versões anteriores, inclusive com a sua criança interior. Finalmente, Sagitário tá parando para ouvir a criança, e a criança, ela sabe tudo, né? A nossa criança interior, ela representa muito o nosso subconsciente, tá? Então, vocês aqui estarão percebendo que mais insights, mais conexão, né? Não só com o sagrado, mas com a sua própria percepção, com a sua mediunidade, né? As suas percepções mais aguçadas, você mais equilibrado, eu já não estou mais tão ansioso, tão preocupado. Estou me sentindo mais calmo diante das minhas situações. Antigamente, se esse familiar falasse isso, ou essa perturbada aqui no emprego, no meu trabalho, eu ficaria remoendo, eu ficaria magoada. Agora eu não estou nem aí. Eu sei que a pessoa falou diz respeito a ela, não a mim. Sabe, eu vejo leveza em você, Sagitário. Eu vejo maturidade. Eu vejo você com uma energia de trazer essa conexão profunda com quem você realmente é. Então você larga a mão de se preocupar com o que os outros pensam de você. Você larga a mão de querer agradar todo mundo. Nem Cristo. O homem aí, vamos dizer, mais médium, mais manso, né, da terra, agradou todo mundo. Perseguiram ele. Imagine nós, que não temos assim tantas qualidades, né, e uma mediunidade tão aflorada como a de Cristo, né, porque Cristo era um verdadeiro médium de cura, né, e ele sempre falava da importância da confiança, da fé. Esse foi aí o maior legado dele, né, o amor e a fé, né. Cristo, ele era conhecido, né, muito pelas curas que ele realizava, mas ele sempre falava que não era ele que curava, era a fé da pessoa. Cristo nunca quis ser adorado, e algumas religiões ainda não perceberam isso. Cristo não quer adoração, assim como o orixá, assim como o nosso Exu, a nossa pombagira, assim como os animais de poder. Não é idolatria, mas é conexão. A conexão, né? Porque se eu já sou luz, né, tá o quarto escuro lá, eu acendo uma vela, né, e aí, se for um quarto grande, ele vai ficar um pouco iluminado. Aí vem alguém, acende outra vela, aí acende uma terceira vela, né? Opa, acende uma quarta vela, de repente esse quarto ele já tá bem iluminado. Agregou força, né, ali. Então, os orixás, os deuses, os guias, né, é pra gente
agregar, né? Para a gente ter neles uma sabedoria a mais, é para colocar valor, é para intensificar a nossa luz, né? E não para adorar, né? Não para adorar, né? Eu sou pecador e o meu guia ou meu orixá é tudo. Não. Você também é luz. E quando você tá com a sua luz meio apagando, meio fraquinha, né? O carvãozinho que tá quase apagando, você coloca do lado do outro carvão e vira uma fogueira linda. Então, acenda a fogueira dentro de você. Lembrei da música. Vou acender o fogo da fogueira e vou invocando os pajés que vêm da aldeia. Meus amores, faz o fogo aí, consagra o avô fogo, traz a energia da transmutação do movimento para sua vida, tá? Faz isso, Sagitário. Aí uma fogueira aí, traz a energia do fogo. A energia do fogo é a ação. A união, ancestralidade aí, ó, querendo trabalhar com você, viu? A união aqui, a Sagitário. Tem a ancestralidade querendo trabalhar com você e eu vou te falar. Muitas pessoas aqui que estão solteiras, né, querendo encontrar alguém, a pessoa que chega nos seus caminhos é uma pessoa muito espiritualizada, tá? É uma pessoa muito sábia. E vocês não vão um olhar para a cara do outro, sentir uma atração e, né, começar a namorar. Não, vem de uma amizade, tá? Vai ter um pilar muito forte, essa união que chega aí, ó, para alguns, tá? Vai começar de uma amizade, de algo que vocês têm um interesse em comum. Tá? De repente você foi lá na cerimônia xamânica de ayahuasca, consagrar ayahuasca. Você foi lá buscar a cura, expansão de consciência e essa pessoa também. Aí vocês sentaram lá em frente à fogueira, né? Depois que terminou aí o ritual, ficaram conversando. Aí você foi de novo, encontrou a pessoa de novo, foi fazendo amizade, percebe? O Tchai, né? Como a gente fala aí no xamanismo, Tchai. Mais que um amigo, mais que um irmão. Né? Então, aqui é uma união muito sólida. E essa pessoa, os ancestrais dela e os seus ancestrais são forças que ao se unirem para trabalhar junto, meu Deus, você não sabe o que vai acontecer de bom aí, ó. A carta do estudar. O estudar aqui está na energia de perceber, averiguar, descobrir o que te trava. Porque tem gente aqui que fala que não é médium. Você é médium. Mas eu não sinto nada, tá travado. Tem uma trava aí, precisa tirar a trava. Tá encoberto. Tem algo embaixo do pano. Mas eu não tô vendo. É claro que não tá vendo, tá encoberto, tá embaixo do pano, tá? Então, o estudar aqui para algumas pessoas de Sagitário é você perceber algo, tá? Para alguns é a própria mediunidade, né? Qual é o bloqueio? Você não acredita, você tem medo, você tem alguma crença, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que têm a crença de que se você entrar para a Umbanda e você entrar para o Espiritismo, você trazer a força do seu mentor, do seu Exu, da sua Pombagira ou do seu guia para perto, e depois você falar, não quero mais trabalhar, que não pode, que eles não permitem. Quem disse que é assim? Isso é um medo, né? Eu já ouvi pessoas falando. Você entrou para Umbanda, você não pode sair mais. Pode até trocar de terreiro, mas você não pode mais parar de trabalhar. Porque os guias vão transformar a sua vida no inferno. Quem falou isso? Então, olha bem quais são os medos, as travas que você tem. Quais são os bloqueios. E aqui tem algumas pessoas que não é a mediunidade. É o bloqueio de ganhar dinheiro, ser uma pessoa mais próspera, de fazer alguma outra coisa, né? Mudar de serviço, conseguir algo melhor, conseguir ser feliz no amor. Qual é o bloqueio? Então, aqui é você trabalhando o autoconhecimento nos próximos dias.
certo? Vamos finalizar. E a força xamânica dos seus ancestrais te guie, te abençoe, possa trazer muitas bênçãos na sua vida. Sagitário, agora você vai aí em playlist do canal, veja lá a leitura de seu Zé, tá? Vai lá ver a leitura de seu Zé. Já faz algum tempo já, mas tem mensagem lá pra você. E você que não viu a semana passada de Mãe Oxum, veja também, tá? Porque às vezes o que nós falamos aqui hoje vai aí, ó, ser a pecinha do quebra-cabeça, mas tá faltando peça. Se vê outra leitura, vai encaixar. E às vezes você vai ter a resposta que você procura, tá? Todas as leituras aqui são atemporais, tá bom, meus amores? E vocês que querem aprender a cuidar da mediunidade, da espiritualidade, fazer magia, proteção, faça a sua assinatura lá na aba Membros do canal, no 3º nível, tá? Espiritualidade livre, tá bom? Amo todos vocês. Um grande abraço, até a próxima.